Hoje o presidente Lula se reúne pela primeira vez com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O encontro está marcado para o final da tarde de hoje, lá no Palácio do Planalto. Também participa da conversa, ou de uma DR, digamos assim, o ministro da Economia, Fernando Haddad. Mas, olha, para falar sobre o Roberto Campos Neto e sobre uma tentativa do governo federal dar uma, digamos, pedalada com o dinheirinho dos precatórios, estou com ele aqui, Mr. R, o rei de Sucupira, o nosso muso, o homem mais gato, o editor mais gato de economia de O Antagonista, Rodrigo Oliveira. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? O bom é a concorrência, né? Ninguém. Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Ô, Rodrigo Oliveira, só te falar uma coisa. Eu queria ser uma mosquinha para observar ali aquela conversa do Lula com o Roberto Campos Neto, né? O Lula que já chamou o RCP de garoto, né? Aquele menino, né, que trava tudo. Mas, assim, uma coisa que eu apurei ontem é que, assim, não deve ser uma conversa não deve ser uma conversa, digamos que cheia é uma conversa tensa, perdão, mas não deve ser uma conversa com troca de acusações, não é, Rodrigo? Deve ser uma conversa ali republicana e ela só ocorreu agora porque, né, o Banco Central está num momento de baixa de juros, né? Houve duas quedas sucessivas e aí isso deixou o Lula um pouco mais bem-humorado. E aí, o que você tem de expectativa dessa conversa de hoje, Rodrigo? Então, eu sinceramente acho que isso é uma boa notícia, né? Você tentar desestressar essas duas figuras, ou esse embate aí que o Lula criou desde o começo do governo dele, é um bom negócio para o Brasil como um todo. Isso tira um pouco do que a gente chama lá de prêmio de risco, né? Nos juros, que seria um pouquinho de juros a mais, porque o mercado fica com medo que o presidente tome conta do Banco Central e que o Banco Central, isso inclusive estava na ata do Copom agora, né? Que o Banco Central seja mais leniente com a inflação, né? Que deixa a inflação ficar um pouquinho mais alta para poder baixar mais os juros, que a gente volte para uma política econômica criativa, né? Aos moldes da Dilma Rousseff lá. O Lula ouviu, né? Ontem o mercado piorou muito, as taxas de juros futuras subiram muito depois da ata do Copom, que foi uma ata razoavelmente dura com o governo, assim, olha, indicando se o governo não fizer a parte dele, não tem como a gente ficar, os juros não vão cair tanto e não vão cair na velocidade que as pessoas gostariam, né? Mais ou menos esse é o recado. Hoje pela manhã, o Roberto Campos Neto foi à Comissão de Finanças e Tributação lá da Câmara dos Deputados, foi ouvido lá pelos deputados, era um pedido antigo do Lindbergh Faria, sobre aquele erro no cálculo do fluxo cambial lá, tinham 14 bilhões de dólares de erro, né? O estagiário errou a planilha lá e o Banco Central demorou a entender isso, o que tinha acontecido, pelo menos aparentemente, e aí até achei que hoje pela manhã o Lindbergh baixaria um pouco o tom para não, como é que se diz, não criar uma polêmica para reunião de 5h30 da tarde lá, que vai ter o Haddad e o Lula. Mas, assim, ontem o Lula já fez um afago, né? O Haddad estava ficando muito isolado, né? O Haddad estava muito sozinho dentro do governo. Ontem o Lula pegou ele pela mão de novo e disse, olha aqui, companheiro, estamos juntos, ele é muito importante, é por isso que a economia está andando, que o PIB está subindo, não é nada disso, mas tudo bem. Serve a retórica, ou é um pouco disso, vai. A retórica serve. Vale o gogó, vale o gogó, vale o gogó. Exatamente. O Lula é um mestre nesse tipo de ilusionismo, né, da fala. E aí o Haddad, eu acho que chegou no pé do ouvido e falou: olha, tem um pedido do Roberto Campos Neto lá desde o começo do ano que ele tenta falar com você. Porra, seria legal se você aceitasse agora, olha aí. E aí ligaram para o Roberto Campos e falei: ainda quer? Quero. Olha, gente, isso é ficção, tá? Estou só imaginando. E aí falaram: Não, mas olha. acontece mais ou menos com o nosso. É tipo pedido de entrevista de jornalista, não é? Você faz uma demanda de. Porque acontece isso, né? Bastidorzinho de jornalismo para você que nos acompanha. Tem entrevista que você fica 3 meses negociando. Você pede em janeiro, o camarada vai querer falar contigo lá em abril ou maio. Né? Numa situação mais ou menos como essa. Olha, tem um espaço na minha agenda amanhã de 15 minutos. Vem? Óbvio, tô indo. Então, é isso.
o RCM topou assim, e o Lula disse, então, legal, vamos conversar. A conversa deve ser sobre praticamente nada, mas vai ser muito bom para ter uma foto ou uma declaração do Haddad depois dizendo, olha, como a gente está harmonizando política fiscal e política monetária. Política fiscal, só para vocês entenderem melhor, é o que tem a ver com tributação, com gasto do governo, etc. e tal. E política monetária é taxa de juros, é quanto de dinheiro o Banco Central deixa circular pela mão das pessoas. Quanto mais dinheiro na mão das pessoas, mais elas compram. E se não houver capacidade produtiva, né, que é o tal do hiato lá que o Banco Central fica falando, se não houver capacidade produtiva, o cara que vende fala, olha, tipo ventilador agora, né? Tá todo mundo morrendo de calor no Brasil inteiro. Então você pensa, o cara que produz ventilador, ele não vai conseguir produzir o dobro de hoje para amanhã, porque ele tem que contratar gente, tem que comprar maquinário. Então o que ele faz? Poxa, eu tenho aqui esses 100 ventiladores para vender. Quer saber? Vou subir o preço porque o povo está precisando mais. É assim, né? Quando você vende Coca-Cola no deserto, o preço da Coca-Cola vai ficar mais alto. É basicamente isso. É maldade? Não é? Aí é uma outra discussão. Mas... Não, aí é economia pura, infelizmente, assim, é a realidade. Pressiona. E no fim das contas é isso. O Lula, então, senta agora com o Roberto Campos. Nesse momento é uma boa sinalização para o mercado financeiro, que anda muito estressado, porque além do que a gente tem de problema interno, tem tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, eles subindo muito juros. E é aquilo, eles vão subindo juros, tem um tanto que a gente consegue baixar, porque você não vai imaginar que você vai ter uma moeda, né, considerando aí que o juro é o preço do dinheiro, você não vai ter um real que vai ser mais crível ou mais robusto do que o dólar norte-americano, né? Então, esses movimentos todos, eles se conversam, as coisas não são simples, obviamente. Aqui, obviamente, a gente faz um esforço de simplificação para que a mecânica seja entendida, mas então tem esse estresse no mercado exterior e tem o estresse no mercado interno, que o pessoal está começando a achar, olha, talvez lá no final do ano saem mais 2 diretores do Banco Central, a Fernanda Guardado e o outro, não me lembro o nome. Mas são 2 diretores que têm uma postura que a gente chama mais hawkish, né? Mais a favor de contração monetária, mais conservadores assim na política monetária, e entram 2 indicados pelo Lula que as pessoas imaginam que vão ser mais relaxados com a política de juros. E aí isso pode significar uma pressão aí para a inflação lá para frente, porque os juros não vão estar controlando a inflação e o mercado está nesse movimento agora. Por isso, as taxas de juros futuras subindo, né? A gente tinha, até coloquei isso numa nota hoje de manhã no site, a gente tinha uma expectativa, um mês atrás, mais ou menos, de que a Selic, no ciclo de corte, fosse terminar lá para 8,75%, abaixo de 9% ao ano, e agora não tem nada abaixo de 10% na precificação que o mercado faz dos juros, né? Então, todas essas coisas conversam, é uma boa sinalização, né? Um sinal de fumaça da paz aí do Lula conversar com o Campos Neto. Obviamente, depois da reunião, o Haddad vai obviamente falar que foi um sucesso, etc. E tal. O Roberto Campos é um homem em paz, não quer guerra com ninguém, não vai desmentir, e o Lula provavelmente vai ficar quieto, porque é muito difícil dele, do dia para a noite, desfazer tudo isso que você falou aí. Chamar o cara de garoto, né, o presidente do Banco Central, chamar ele de o cidadão, aquele cidadão que não entende nada de Brasil, etc. e tal. Então, é uma boa sinalização, e eu, com certeza, gostaria muito de estar nessa sala de reunião para ver, né, não preciso nem ouvir, só para ver caras e bocas, né, porque vai ser um espetáculo. Não, acho que vai ser um espetáculo, né? Alguma coisa me diz, se eu conheço bem o nosso presidente da República, alguma coisa me diz que ele vai culpar, né? Ele vai dizer, não, Roberto, companheiro, desculpa, o problema aqui foi o meu quadril. Eu vou operar na sexta-feira, companheiro, e aí eu falei desse de garoto por causa do quadril. Eu sou velho, eu tenho que operar o quadril, você é garoto, você não tem que operar o quadril, entendeu? Alguma coisa me diz que vai ser um pouco nessa linha conversa, o Lula vai colocar a culpa no quadril, ou vai colocar a culpa no Lira, enfim, ele vai colocar a culpa em alguma coisa, só não vai colocar a culpa nele mesmo. Ô, Rodrigo, exato. Aproveitando aqui deixa eu te sugar um pouco mais, né, até porque as pessoas aqui te amam, e tem uma pessoa, acho que foi daqui a Anatécia,
Mendes te mandando coraçõezinhos, a Cássia Alves colocando o Rodrigo maravilhoso. Enfim, sempre pessoas aqui com saudade do Morning Call. O melhor programa de economia de um antagonista. Ô, Rodrigo, Também. também tem isso. Assim como Concorrência dura. exatamente. Essa camisa que é o melhor jornal vespertino desse site. Ô, Rodrigo, seguinte, querido. E o governo Lula está querendo criar uma contabilidade criativa na história dos precatórios, rapaz. Já teve aquela confusão, né? Já foi uma decisão polêmica do governo Jair Bolsonaro de enviar uma PEC para parcelar o pagamento de precatório. Agora o governo está tentando pagar tudo de novo, mas não quer falar sobre juros. Tenta explicar para a gente o que os caras estão querendo, Rodrigo. Qual é essa matemática? Na verdade, assim, o governo aproveitou que tem que corrigir uma pedalada do Paulo Guedes, que foi esse limite para os precatórios, né? O precatório, para quem não sabe, é que você tem uma ação na justiça contra o Estado perdeu, né? E aí, para pagar, isso vira um precatório, e aí o governo coloca lá no caixa dele, né, a previsão de pagamentos lá, e coloca esse precatório para ser pago daqui a um mês, sei lá, daqui a um ano, dependendo do volume de recursos que ele tem disponível para fazer isso, né? Déficit primário, esse tipo de coisa, tudo entra na conta. O que o Paulo Guedes fez? Falou, olha, a gente vai ter um problema de 90 bi, era um meteoro, lembra que ele falava isso? Um meteoro de 90 bilhões que vai cair sobre a gente, e não vai dar para pagar porque a gente estava pagando o auxílio, não sei das quantas, e aí, devo, não nego, não vou pagar tão cedo, vai ficar para 2027. Mas para o pessoal que tem precatório a receber, vai ser corrigido aí pela taxa Selic. Eis que, passado esse tempinho, a taxa Selic foi para as alturas, esses precatórios, que eram um tanto, virou um tanto, mais um monte de Selic, e se você esperar até 2027, isso vai ser um problemaço para o governo. E aí o governo aproveitou essa chance que ele tem que mexer nisso para dar aquela famosa, como os americanos gostam de dizer, dá uma de Johnny Armless, né? O famoso João sem braço, né? E aí falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai pagar, a gente quer que o STF, entrou com um pedido na AGU, para o STF considerar essa medida do Paulo Guedes inconstitucional. E aí fala, olha, então o que a gente vai fazer? A gente vai pagar esses 95 bi que estão vencendo agora. Mas, como isso vai prejudicar muito as nossas contas aqui agora, a gente vai fazer o seguinte, o estoque da dívida, o principal da dívida, a gente entra como despesa primária, mas o que vai pagar de juros entra como pagamento de juros, né? Despesa financeira lá na frente. Lembra que o resultado primário do governo é receita menos despesas primárias, né? O que se gasta de juros está lá depois, então você não precisa se preocupar muito com isso, porque o importante aqui é mostrar que há dinheiro no caixa para fazer frente às despesas. O governo está com problema, obviamente, está com déficit alto. Ano que vem, ninguém acha que esse déficit vai ser zerado. O Haddad continua falando que vai zerar, mas ninguém acredita nisso. Mas o que o governo quer é que, desses 90 bi, 30 bi, ele não precisaria, ele não consideraria na contabilidade como primário. E aí você liberaria aí 30 bi de folga, né, para o resultado primário. É isso, mais ou menos, que o governo está querendo fazer. O Rogério Serón, e eu tenho que admitir aqui, eu tenho uma simpatia enorme pelo Serón, eu acho que ele é uma das vozes mais sensatas que tem nesse governo. Ele diz que não é golpe, não é pegadinha do malandro, né, não é uma ação... Uma ação de inconstitucionalidade glu-glu, não é isso. A ação é sincera e que esses 30 bi não serão usados como espaço para despesas no resultado primário. Aí é acreditar, né, amigo? E é difícil de acreditar nesse governo que vai e volta e as coisas ficam mais ou menos, mas não são exatamente aquilo que foi combinado. Que diga aí o nosso querido Arthur Lira, que está sofrendo na mão do... Não sem razão, né? Cada um também faz negócio com quem quer, né? O Lira, olha, eu vou te falar, o Lira, eu não sei não, viu? Olha, eu sim, Wilson, já tem um tempinho de Brasília. Olha, eu vou falar uma coisa, Rodrigo. Eu imaginava que o Lira...
Na verdade, ninguém em Brasília imaginava que o Lira ia ser dobrado pelo Lula. Mas o Lula está conseguindo dobrar o Lira de um jeito, só que uma hora a paciência acaba. E se tem uma coisa que todo mundo sabe em Brasília é não brinquem com o Lira. Exato. Né? Não brinquem com o Lira, porque aquilo ali, quando ele resolver, né, montar um plano de vingança, olha, sei não. Mas é isso, aí está no STF, essa história do precatório, tem que esperar o STF resolver, né? Uma das coisas que aconteceu recentemente que são interessantes nisso é que o governo, o TCU, não topou aquela história de tirar os mínimos constitucionais, né, da saúde e educação, que o governo queria dar um migué também, e aí o governo está tentando fazer aparecer aí algum dinheirinho, porque o corte no orçamento de alguns ministérios aí vai ser forte para poder fazer frente aos mínimos constitucionais, que dão mais ou menos aí uns 20 bi. Agora, é engraçado, né, Rodrigo? Assim, aquilo que eu sempre falo aqui no programa, né? Para você ver como é que uma coisa puxa a outra, e a gente tenta sempre aqui esclarecer para você que nos acompanha como é que a gente consegue amarrar vários elementos, né? O governo Lula, como ele não tem tanta força no Congresso, o que ele tem feito? Ele tem jogado essas bombas justamente para onde? Para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, essa ação da AGU sobre a questão dos precatórios, para você criar esse espaço ali esse espaço fiscal, ele tem justamente esse objetivo. Já que eu não consigo aqui, por ação legislativa, aumentar a minha arrecadação, eu vou tentar uma pedalada no Supremo Tribunal Federal. O problema é que, nesse momento, como o Lira quer aproveitar que há essa tensão e aproveitando também o discurso de que, não, o Poder Legislativo precisa ter uma maior independência em relação ao Judiciário, aproveitemos uma oportunidade, temos uma dificuldade aqui, vamos vender facilidade. Exato. A venda da facilidade são as diretorias da Caixa Econômica Federal e também lá da Codevasf. Ou seja, está tudo interligado, né? Aqui o roteirista de Brasil, ele é maravilhoso. Eu parto dessa tese. O camarada monta as peças, ele consegue, né, juntar esse quebra-cabeça de um jeito que, olha, haja capacidade de articulação, haja capacidade, né, mental para poder juntar tudo isso e, enfim, e tentar explicar da melhor forma possível. Rodrigo Oliveira, antes de eu te dispensar, meu querido, porque eu sei que você tem que almoçar e você almoça no horário, você almoça caviar, essa coisa toda, né? Temos aqui acho que é o... Eu vi aqui um comentário aqui, ó, José Silveira Neto. Diga ao Rodrigo que o programa diário dele está fazendo muita falta. Tá aí, Zé. Tá dito. Tá dito para você, meu querido. Tá aqui, ao vivaço, tá bom? Vamos. E vamos que vamos, rumo aos 200 likes aqui nessa edição de hoje do Meio Dia em Brasília. Rodrigo Oliveira, obrigado pela atenção, obrigado pela tua participação. Espero contar com você nos próximos dias, meu mestre. Valeu, pode sempre, só chamar. Obrigado, Wilson. Até mais.